Abrem-se as cortinas para mais um programa Personalidades aqui na TV Poços. Hoje nós vamos homenagear uma mulher que foi protagonista na vida e na arte, uma das grandes atrizes do teatro amador em Poços de Caldas. Este espaço aqui da Companhia Bela de Artes leva o seu nome, Nicionele Carvalho, que foi uma das responsáveis pela formação do grupo Benigno Gaiga e também de atores e atrizes do teatro em Poços de Caldas. Nicinha, como era carinhosamente chamada, nos deixou no dia 9 de setembro de 2007. Se estivesse viva, certamente estaria atuando aqui mesmo neste palco que ajudou a criar. Tudo o que sabia sobre arte, aprendeu com o precursor do teatro na cidade. Graças a ele eu faço teatro há 50 anos, né? E ele me ensinou muita coisa que os livros didáticos sobre artes cênicas não ensinam pra gente. O que ele deixou não foi só sementes, não. Ele realmente plantou para nós colhermos, né? Porque se o grupo existe esses anos todos, é graças à perseverança dele inicial. Estas imagens de arquivo pessoal da família registram o momento da inauguração do teatro do Instituto Cultural Companhia Bela de Artes, que leva o nome de Nicionele de Carvalho. Naquela noite, Nicinha estava emocionada e feliz pela conquista. E agora nós estamos vendo e sentindo mais uma vitória desse grupo. E o importante desse grupo é que ele teve uma grande vitória de trazer a este belo edifício as vibrações da vida através da arte. O grande sonho dela continuou, né, assim, como uma expectativa que Poços pudesse construir não só os espaços cênicos, mas o espaço da arte, da cultura, como algo que realmente deixasse as pessoas felizes. Então ela tinha uma preocupação muito grande com os atores que ela formava, com os grupos que a partir, né, da ação dela, das aulas dela, se criaram, dos atores, e principalmente nos últimos anos com a Companhia Bela de Artes, que ela acompanhou muito de perto, como uma das fundadoras também. Ela queria que essa ideia da ação independente, da ação mais profissional, realmente viesse a vingar, viesse a levar a Poços como uma referência nas artes, principalmente no teatro. Hoje o local recebe diversas apresentações teatrais de vários artistas, não só da cidade, mas também da região. A vida de Nicionele sempre esteve envolvida com o teatro. A primeira peça que atuou foi na década de 60, Almas do Além. Mas desde então, nunca mais largou a profissão. Ela era uma atriz completa, conseguia unir vários gêneros da dramaturgia. Tudo para ela era um grande desafio. Uma das últimas atuações de Nicionele no teatro foi com a peça Quarta-feira Sem Falta Lá em Casa. Por que é então que a sua semana foi ruim? Foi? Foi você quem disse, Alcina. Sim, foi. E por quê? O sultão Morreu. Ai, graças a Deus. A gente tá sempre assim ansiosa, preocupada, um pouquinho nervosa, né? Mas isso é natural. Porque o ator que começa a peça sem medo nenhum, com muita segurança, a emoção custa para pintar, né? Então isso já abre a emoção da gente, a gente já fica predisposta a dar essa emoção pro personagem, né? Você já viu? Os remédios estão ficando cada vez menores no tamanho e maiores no preço. Eu vou te mostrar. Alcina. É bom você ver, tomar nota. Você pode precisar. A espinha não me incomoda. Alguns alunos que aprenderam a interpretar com a dama do teatro de Poços dizem que, além da excelente atriz, professora, ela era uma verdadeira mãe para todos. O carinho dela e o jeito que ela conversava com a gente, e o jeito que ela me incentivava. A última coisa que eu lembro dela foi um dia que eu cheguei aqui de manhã e ela falando, esse é um dos melhores que tá tendo, né? Esse ator é maravilhoso. Eu falei, Nicionele, não enche muito minha bola, não, senão eu vou acreditar, né? Mas ela fazia a gente acreditar muito na gente. A presença como mãe, porque eu digo, algumas pessoas tiveram o privilégio de trabalhar com ela, de fazer curso com ela.
Outros tiveram a dádiva, a bênção de conviver, sabe? Às vezes 24 horas com a Nicionelli. E o que representava aquilo pra gente? Eu, que fui um ator, comecei junto com ela. Minha primeira experiência no teatro, minha primeira prova no teatro, eu não tinha nenhuma experiência. E ela estava na plateia, eu não sabia. Quando terminou o espetáculo, que era sobre a vida de São Francisco, ela virou, veio pro meu diretor e falou: quando eu precisar de um bom ator, eu sei onde eu vou procurar. Ali nasceu o ator Fábio, porque eu falei: se Nicionelli Carvalho está falando isso, quem sou eu para dizer que não? Mas eu aprendi com ela que só o dom não serve, não vale. Você precisa da técnica. Para mim, falar da Nicinha sem palavras, porque ela foi tudo de importante na nossa vida, né? Acho que todos, nós abrimos uma comunidade no Orkut, Nicinha essa mulher, e todos que puder estar entrando e passar por lá vai ver os depoimentos de todos os atores que vivenciaram com ela e trabalharam junto com ela, que realmente é um ser humano magnífico, em todos os sentidos, né? Os amigos recordam de épocas difíceis na vida de Nicinha, que mesmo com os desafios, que não eram poucos, ela conseguia improvisar muito bem os problemas da vida real. O teatro, principalmente, foi a nossa convivência maior. Não só no teatro, como eu considerava a Nicionelli uma grande artista, a Nicinha, como a gente chamava, né? Porque, além do teatro, ela montava as peças, ela ensaiava as peças, ela adaptava as peças, ela montava cenário. E também tem uma outra parte, o trabalho dela com roupas, com fantasias. Ela criava todo o guarda-roupa das peças e depois ela especializou-se também em fantasias de carnaval, em adereços de carnaval, que é uma qualidade que as pessoas normalmente não citam. Sempre a ligam, estabelece um relacionamento com o teatro, mas também ela era uma artista muito maior do que só o teatro. Era muito mais ampla a qualidade e a competência com que ela desenvolvia as suas atividades. Nicionelli enfrentou muitas dificuldades para levar a carreira adiante, principalmente na época da ditadura, quando havia muita censura sobre o trabalho dos artistas. Em plena época da repressão militar, da ditadura, ela se dispôs a ser a atriz que iria ser o porta-voz dos grandes questionamentos políticos. Ela não se envolvia na política partidária, mas ela tinha um grande sonho de ver o Lula como presidente. Então, ela, na época das campanhas, em todas as campanhas do Lula, ela sempre foi não de ir para a rua, não de se filiar a nenhum partido, mas ter essa resposta do povo como presidente. Ela sempre teve muito ligado às minorias sociais, né? Não enquanto classe social, mas dos excluídos e tudo mais. Então, politicamente, ela era extremamente ativa, mas numa política social, não numa política partidária. Nicinha sempre teve uma vida muito simples. Foi criada na roça. Desde criança já tinha vocação para interpretar. Naquela época, ela já criava seus próprios personagens. Tem alguns fatos que ela sempre gostava de me contar, ainda mais quando eu ainda era bem criança, que ela contava da infância dela, que ela cresceu numa fazenda de uma tia, a tia Lili, e nessa fazenda não tinham crianças. Ela era a única criança que tinha lá. Então ela brincava muito com os animais, com o porco, com a galinha, com o cavalo, e eles eram então os personagens das histórias dela. E quando ela criava algum personagem, tipo a boneca de Sabugo, ela colocava para contracenar com esses animais amigos dela. Então, a partir daí que ela começou a ter uma relação do processo criativo muito grande, porque ela era a única criança e ela tinha o que tinha na mão para ela brincar eram os animais. Então, o processo criativo dela estava aí. Ela era natural de Machado, fundou e trabalhou muito tempo na creche Caminho da Luz em vários outros projetos sociais. Nicinha em vida teve vários reconhecimentos como cidadã e também como atriz. Recebeu da Câmara de Poços o título de cidadã poços-caldense e um dos principais prêmios como atriz foi o título de mérito cultural do Ministério da Cultura. A Nicionelli, para nós, ela representava e continua representando a mulher corajosa. A mulher que tinha propósito, tinha proposta e tinha objetivo de vida. Eu tive a felicidade de conviver com a Nicionelli, que eu fui secretária de Educação na época que ela era coordenadora da creche Caminho da Luz. Então nós tivemos uma convivência muito íntima. Era secretária de Cultura, porque na época era Educação e Cultura, e ela mexia com teatro. Então a nossa convivência passava também
pela parte cultural. Não foi uma mulher só do teatro, não foi uma mulher só da mãe, ela foi uma mulher que tinha uma atividade social muito grande, que essa não aparece nos jornais, né? É o trabalho benemérito, o trabalho com a sociedade, o trabalho social, ligado principalmente à sua espiritualidade. Mas o reconhecimento não parou por aí. A dama do teatro chegou a receber um convite para ser protagonista de uma grande novela na extinta Rede Tupi. A gente observa que ela não tinha vaidade, é que ela foi convidada pelo Geraldo Vietri para trabalhar na TV Tupi, ficou alguns dias na TV Tupi e não gostou daquele clima corrido de novela, de televisão e tudo mais, e voltou tranquilamente para Poços para continuar fazendo o trabalho dela. Na mesma época, meu avô começou a ficar doente e ela teve que optar entre ir e abandonar o meu avô para trás, né, no início de uma doença dele, ou deixar para lá a carreira e cuidar do seu Benício. E aí ela então optou por ficar, e talvez tenha sido uma escolha que na hora tocou mais fundo nela. E ela não fala disso com mágoa, né, mas ela fala com orgulho de poder ter cuidado do pai dela até os últimos dias, sem nenhuma revolta, com muita dedicação, com muito carinho. Você está assistindo o programa Personalidades, que vai ao ar todas as quartas-feiras às 9, com a reapresentação aos domingos também às 9 da noite. Hoje a nossa homenageada é Nicionele Carvalho, a Nicinha, a dama do teatro em Poços de Caldas. Você viu no primeiro bloco que Nicinha tinha uma grande responsabilidade em fazer arte. E depois do intervalo, nós vamos mostrar que ela deixou um legado para a família. Eu volto já. Voltamos com o programa Personalidades. Hoje estamos homenageando a saudosa Nicionele Carvalho, a Nicinha, a dama do teatro, que tinha um único filho, Giovanni Dias. A mãe ensinou tão bem a lição para ele que hoje ele repassa tudo o que aprendeu para as filhas. Nicinha teve um único filho, mas que não foi gerado por ela, foi adotado. Giovanni Dias entrou para a família ainda muito pequeno e recebeu todo o carinho e amor da família. Eu devo praticamente tudo que eu sou a ela. Primeiro porque ela, numa sensibilidade muito grande, me tirou de uma situação delicada que eu poderia ter desviado por completo a minha vida, justamente por ter uma situação de rua, justamente por ter uma situação de um certo abandono. E ela me trouxe como filho, me assumiu como filho. Quando foi isso? Isso eu tinha 4 anos, acho que era mais ou menos isso, né? 1975. Isso aqui em Poços de Caldas? Aqui em Poços. Ela tinha a loja Casa das Bonecas, eu vivia em volta ali da loja e tal. Isso foi nos aproximando, porque era uma loja de brinquedos e eu sempre ficava ali brincando com os brinquedos que eu não podia ter. E aí acabou fazendo uma certa amizade, se aproximando mais afetivamente. Tanto ela quanto meu avô assumiram então a posição de pai, de avô, de mãe, me dando uma casa, uma família, estudo. Ela sempre falava que a única coisa que ela ia me deixar era um estudo, então que eu aproveitasse bastante. Então, conhecimento. E um conhecimento mais do que o conhecimento da faculdade, da universidade, o conhecimento da vida, da experiência. Ela, pessoalmente, era uma pessoa de um coração muito grande, que ninguém perto dela ficava sem resposta, sem uma acolhida. Mesmo que fosse uma acolhida só com uma palavra, com um conforto. Então, eu particularmente devo tudo da minha vida a ela. E em diversos momentos eu, como criança, como adolescente, dei aquelas pisadas na bola, como todo filho, e ela, com muita paciência, me chamava, me colocava um outro direcionamento para a vida, me cobrava, me apoiava naquilo que eu queria, me recriminava na hora que eu fazia alguma coisa que não era do agrado dela, mas sempre com muita pedagogia, uma pedagogia que não é uma pedagogia só daquela educadora profissional, mas é uma pedagogia de alguém que
quer ver a outra pessoa bem, quer ver a outra pessoa feliz. Eu vi o Giovanni crescer, então nós tínhamos essa ligação afetiva. Ele pequenininho, correndo pelos salões dos teatros, pelos palcos, e ela junto com ele, com aquele amor infinito que ela dedicava àquele filho, como toda mãe faz a mesma coisa, né? Mas ela era uma coisa muito linda com o Giovanni. Minha avó era uma pessoa totalmente alegre, convivi com ela todos os dias, almoçava com ela sempre. Ela era uma pessoa muito criativa, ela era aposentada, mas sempre na casa dela estava querendo fazer alguma coisa, fazer algum artesanato. Aí eu ia para lá, sempre fazia uma gracinha, queria mostrar para mim o que era, me ensinou muita coisa. A força que carregava dentro de si foi repassada para seus alunos, que até hoje lembram com carinho dos conselhos dados pela grande professora. Aprendi a trabalhar no teatro com muito respeito pelos colegas, por quem está trabalhando com a gente. Sempre ter uma troca, um carinho, sempre ter uma palavra de conforto para quem está trabalhando com a gente. E a fazer da melhor forma possível o teatro, né? Realmente você tentar colocar uma parte da sua vida para dar vida a cada personagem. A gente aprendeu com ela, acho que tudo. Muita gente diz, ela era severa, não, ela era disciplinada, disciplinadíssima. Ela sempre se preocupou com a moral, sempre se preocupou com o que a gente passava como teatro, sabe? Você não pode distorcer, você deve sempre manter uma ética, né? O papel principal do ator é manter a ética, né? É levar a verdade para as pessoas lá fora, é respeitar da primeira à última fileira aquele que está ali para te assistir, porque ele veio de casa, ele tem 1.500 opções, ele optou por você. Então você tem que respeitar isso e fazer com que ele se sinta bem, que aquilo seja um pedaço importante da vida dele. Isso ela passava todo dia pra gente. Nicinha é uma escola, né? Acho que para todos que teve a oportunidade de fazer o curso com ela e depois continuar atuando junto com ela, é uma escola para todos nós, né? Então a gente começou, fiz o curso em 1991 e daí eu não parei. Aí ela me chamou para participar do Benigno Gaiga, onde a gente participou vários anos, né? Onde a gente fez a reinauguração da Urca com a Arlequim, servidor de 2 anos. E daí, até nos últimos dias dela, umas 2 semanas antes do falecimento dela, a gente fez uma esquete que a gente fazia sempre para servidores públicos, sempre quando pedia, a gente tinha algumas esquetes prontas. E nós apresentamos, foi minha última atuação com ela aqui, umas 2 semanas antes dela falecer. No Alto da Compadecida, me parece que essa peça mesmo, aparece um ator, menino, adolescente, e eu logo falei, esse rapaz tem um destino maior. Era o Jorge, que hoje é conhecido nacionalmente como Nani People, trabalhando na televisão, um grande ator. E nós temos também atores que não se salientaram, como a Tereza Cristina Alvise, que fez A Casa de Bernarda, uma das melhores peças dirigida pela Missionella, em que ela fez o papel da Bernarda, que também foi uma revelação. Nós temos, não podemos esquecer, a nossa Débora, né, Soares, que a Débora hoje está desenvolvendo, tem seu próprio grupo, desenvolve atividade tanto dramática como religiosa, sacra, né? E também a grande comediante. Então nós temos nomes, o próprio filho dela, o Giovanni, e que também está aí com a Companhia Bela, dirigindo, que construiu essa casa belíssima de arte. E o Caixeiro do Riso, que hoje também está na televisão, começou aqui. Nós temos o Miguelzinho também, então, que é um grande comediante. Então nós temos nomes expressivos na arte local que nasceram dentro da casa do Missionella. E os atores que passaram pela mão dela, que tiveram a oportunidade de ir, ela foi uma das que mais incentivou. Vai, como é o caso do Giovanni Braz, como é o caso da Nani People, o caso do Paulo Pioli, o caso de outros, né? Inclusive eu, que já fiz algumas atividades em TV, ela sempre incentivando para ir, porque é uma grande escola, mas ela nunca assim optou entre deixar o teatro e deixar a família dela e ir para fora para fazer cinema, fazer TV. Ela queria aquilo que era mais próximo dela, que era o teatro e que principalmente a família. Me dá saudade aqui agora também de um grande autor que ela formou, que é o Luiz Fernando Friso, que é o exemplo do ator que ela formou, que foi um grande ator. E tantos outros que estão aí fazendo a cultura do teatro, que é uma cultura insubstituível. Nicinha foi uma referência para aqueles que aprenderam com ela a interpretar e respeitar o trabalho do ator dentro e fora dos palcos.
Ela nos deixou no dia 9 de setembro de 2007. O filho se lembra de alguns fatos que marcaram a semana da morte dela. No campo pessoal, né, eu tive algumas coisas assim que no dia eu não entendi, acabei até ficando meio chateado com ela e tal, mas exatamente no dia do falecimento dela, ela pegou um documento com a escritura do apartamento dela, entregou na minha mão e falou assim: eu passei para você essa semana essa escritura porque sabe lá o que pode acontecer amanhã. E naquele mesmo dia, de madrugada, ela acabou falecendo. Aí depois do falecimento dela eu fui pagar as contas, que eu sabia que ela tinha conta no mercado, que ela tinha conta no açougue, que ela tinha diversas continhas que ela pagava mensal. E a minha surpresa é que eu passei em todos os lugares, não tinha nenhuma conta. Ela adiantou em uma semana o pagamento das contas dela todo. É uma coisa assim, a fala dela já era uma fala mais ou menos nesse sentido, de o que ela gostaria que quando ela morresse acontecesse, algumas coisas nesse sentido. Ela pediu alguma coisa em especial? Não, assim, em especial para a morte dela, não. O que ela pedia mesmo é que eu nunca deixasse as minhas filhas soltas para o mundo, que eu fizesse com elas o que ela fez comigo, de cuidar em todos os momentos. Pedia para mim olhar para o meu trabalho, que é a minha profissão que eu escolhi, de forma a que isso possa ser o meu sustento de verdade, que eu não tenha que ficar arrumando coisas por fora. Então, se você escolheu a arte, é difícil, mas transforme isso no seu ganha-pão. Nicionele de Carvalho respirava a cultura e se preocupava com o futuro do teatro na cidade. Conseguiu colocar em prática um grande sonho que foi realizado com muita determinação. Queria um grande espaço para fazer arte e passar para as pessoas muita alegria. Assim nasceu a Companhia Bela de Artes. Se ela estivesse viva hoje, Maria Helena, você acha que o que ela estaria fazendo nesse momento? Ela estaria fazendo teatro. Ela teria aposentado da creche, todo mundo ia ficar morrendo de saudade dela, e na creche, ela ia dar tchau e ela ia ficar fazendo teatro. Não sei se ela chegaria à Companhia da Bela Arte, né? Não sei se ela chegaria a fazer esse